Oiê, eu sou a Gabi e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, já estamos em fevereiro de 2026, mas eu não poderia deixar de contar as minhas experiências literárias de 2025. Ao todo foram 7 livros e confesso que não foram escolhas muito boas. Por aqui você vai conferir um pouquinho mais sobre cada história, a minha opinião sobre eles e por que eu não gostei muito desse processo literário do ano passado. Então fica até o final para conferir. Bom, ano passado eu estava focada em ler. Então eu queria ler muito e comecei logo de cara com uma trilogia da Colleen Hoover chamada Slammed, que é composta por Métricas, Pausa e Essa Garota. Para resumir, aqui temos a história de Laken e Will, que são dois jovens que precisam crescer muito rápido. Eles são bem imaturos e ambos perdem os pais muito cedo. E aí eles ficam responsáveis pelos irmãos, responsáveis pela casa. Nisso eles tentam lidar com um relacionamento que começa meio errado, mas depois se ajeita. E aí eles têm que manter a vida social, e aí se mistura tudo, e eles não sabem lidar com tudo isso. E aí eles têm que crescer juntos, e é um tentando apoiar o outro, um querendo desistir do outro. Enfim, é uma história um pouco bagunçada. O contexto é bom. Eu acho que a Colleen Hoover teve uma boa ideia para escrever, mas ela não foi muito bem executada. O primeiro livro, que é o Métrica, ele começa a contar essa história, faz essa introdução da vida de Laken, e toda a narração é feita por Laken. A história 2, que é Pausa, ela complementa a primeira versão, só que dessa vez pela versão do Will. É a opinião dele, a visão dele de toda a história. E o terceiro, Essa Garota, definitivamente não precisaria existir. É a visão do Will, só que faz um resumão das 2 histórias anteriores. Então, assim, eu achei desnecessário. A história, num todo, ela tem uma ideia boa, como eu disse, mas ela não foi muito bem executada. Então, eu não indico. Eu dei cerca, acho que foram 4 estrelas para cada um no Scooby, porque ela não é ruim, mas o jeito que ela foi abordada não me agradou. Eu tenho nervoso com um personagem que não consegue resolver os seus próprios problemas, que se mete em coisas desnecessárias e não sabe sair dessa situação sozinho, sabe? Esses personagens muito confusos, não consigo, não gosto, e por isso eu não recomendo essa leitura. Porém, entretanto, todavia, se você é super fã da Colleen Hoover e deseja ter experiências literárias, além de Verity e É Assim que Acaba, esse daqui pode ser um bom caminho, até porque a história e o contexto em si são muito bons, mas o desenvolvimento nem tanto. Mas, para deixar o clima mais leve, mais tranquilo, eu encontrei essas belezinhas aqui do Douglas Rodrigues, Onde Morre o Amor e Onde Renasce o Amor. Esses livros, eles são bem bonitinhos, ó. Pode ver que a capa é muito bem ilustrada, muito bem acabada, dos dois, o preto e o vermelho. E assim, eles são lindinhos, eles são curtinhos, eles são, acho que livros de bolso, porque se você pegar um livro comum aqui, ó, olha a diferença de tamanho. Tá vendo? Eles são bem menores. Rapidinho de ler, a leitura escrita deles é bem fluida. O Douglas acertou muito na escrita desse livro, porque aqui ele basicamente conta de um período pessoal que ele viveu, e ele aborda tema como o encerramento de ciclos, a lidar com problemas pessoais, emocionais principalmente, a reconstrução do amor pessoal e amoroso, e como que a gente lida com tudo isso depois de um luto que fica ainda mais pesado. Mas o jeito que ele abordou foi, assim, incrível. Ele ainda mistura um pouco de poesia, que eu acho que só acrescentou para a história, deixa tudo mais real e mais gostoso de ler, sabe? Eu sei que são temas pesados e difíceis de se lidar, mas o jeito que ele abordou fez tudo parecer mais leve.
Então, se você não tá passando por uma boa fase, ou se você só tem a curiosidade de conhecer uma versão um pouco de história diferente, eu super indico. Eu dei uma boa nota pra eles no Scooby e eu encontrei eles na internet. Foi num anúncio que eu vi na internet e eu achei muito interessante a história deles, a sinopse e tudo, e decidi comprar. Demorou um pouquinho pra chegar, mas, e eu não sei como tá hoje, mas os meus livros vieram autografados com meu nome, ó, tá vendo? O próprio Douglas que escreveu, aqui a caligrafia dele. Ó, cadê desse daqui também? Ó, tem o meu nome aqui, Gabriela. É bem personalizado, é bem bonitinho, o que faz você se sentir ainda mais especial lendo esse livro. Porque parece que ele escreveu pra mim. Então, se você tiver oportunidade, não deixa de ler. Você vai ler rapidinho. Se você se empolgar ainda, num dia eu acho que você consegue ler os dois. Então, assim, não deixa de ler. De verdade, vale muito a pena. Bom, a minha sexta experiência de leitura, acho que foi, assim, uma das piores que eu já tive, Na Estrada com o Ex. Eu comprei esse livro depois de ter passado por um momento conturbado no antigo relacionamento e eu achei que ele fosse me dar um certo conforto por causa disso. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse livro, porque eu já tenho um vídeo exclusivo aqui falando sobre ele e o porquê que eu não gostei dele, mas para resumir, os personagens são difíceis e insuportáveis, a história é muito longa, poderia ser resolvido tudo na metade, sabe? Tem muitas pontas soltas, eu acho que ele não aborda direito o que ele deveria abordar, enfim, não gostei da história. A história tinha tudo para ser perfeita, mas o jeito que ela foi abordada não combinou. Não gostei, não indico. E assim, depois disso eu entrei numa ressaca literária absurda. Não gostei dessa história. Não indico ela pra ninguém, principalmente se você terminou um relacionamento, porque se você tá procurando conforto, esse livro não vai te trazer conforto. Ele me deu estresse, se você quer saber a real. E assim, eu fiquei muito tempo pra ler outro livro depois dessa história, porque eu tava cansada de uma leitura extensa, sabe? E aí eu preferi evitar. Eu terminei esse livro, acho que foi lá pra julho ou agosto, e eu só fui ler o meu outro livro em novembro, dezembro. Aí eu li rapidinho, porque é uma história muito boa, inclusive. Vou falar dela agora, que é esse Eu Te Amei em Outra Vida. É uma história, assim, levinha, curtinha. Esse livro tem 280 páginas. E, assim, era a esperança que faltava para acabar o meu ano bem, com leituras, tá? Confesso que ele é um pouco confuso no começo. Quando eu comecei a ler, eu não entendi do que se tratava, mas conforme os capítulos foram passando, eu fui entendendo a história. Ela retrata presente e passado, então o acaso uniu dois adolescentes, ou talvez não, e eles começam a se relacionar, a se envolver, e no meio da história presente deles tem flashes do passado, mas flashes não que eles lembrem, mas situações que influenciam na vida presente deles. Não vou dar mais spoilers do que isso, mas Sosh e Evan com certeza estão no meu top 5 maravilhas de 2025, porque realmente foi uma experiência de leitura muito boa. A única coisa, além de ser confuso, é que eu acho que esse fato do David Arnold ter misturado um pouco essa questão de presente e passado, meio que você não sabe onde começa e onde termina uma coisa ou outra. Mas, fora isso, é muito legal esse livro. O final dele é bem bonitinho e dei uma nota boa no Scooby. E com certeza eu recomendo que você leia. Ele não é muito hypado, ele não é muito conhecido. Eu comprei ele pela capa e porque eu tava esperando uma história um pouquinho mais aconchegante depois de Na Estrada com o Ex. Encontrei o que eu tava querendo, gostei e você não pode deixar de conhecer.
É claro. Bom, eu tô encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais das minhas leituras de 2025. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui como foi a sua experiência de leitura do ano passado e se você já leu algum desses livros e o que você achou deles. Eu vou adorar saber. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse vídeo novamente e eu vejo vocês na próxima. Um beijo!